Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui nessa noite para apresentar a irmã Jeane. Pai, nós sabemos e cremos no poder da transformação que existe no seu nome, que existe na vossa palavra. E nessa noite eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor use a irmã Jeane como instrumento de bênção, como instrumento de transformação para as nossas vidas. Pai, eu creio que o Senhor é tão poderoso, mas tão poderoso, que pode usar uma pessoa como a irmã Jeane, para que as nossas vidas possam ser transformadas. Pai, nós apresentamos a vida dela, Pai. Nesse momento, Pai, nós oramos da seguinte maneira: abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, entender e compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Para que nós não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos. Para que nós possamos, Pai, ser instrumento de transformação também, conforme o desejo do Senhor. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e paz. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, fica à vontade na casa do Senhor. Eu já convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia de vocês em Apocalipse 3:20. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amados, Deus ele vem ministrando no meu coração acerca dessa palavra já tem alguns dias. E eu até pensei que eu ia ministrar essa palavra não agora, mas mais lá na frente. Mas essa semana que passou agora, ele voltou novamente a ministrar essa mesma palavra no meu coração. E geralmente quando Deus ele começa a ministrar no meu coração assim muito forte, é porque está próximo a chegada para me ministrar. E eu não sabia que hoje eu ia ministrar. O pastor chegou em mim, conversou comigo no sábado, na reunião que teve, e falou para mim ministrar essa palavra. E Deus ele ministrou tão forte essa palavra durante essa semana que passou, que eu falei, realmente essa palavra está falando muito comigo e tenho certeza que vai falar com cada um de vós. Porque se vocês estão presentes aqui nessa noite, é porque essa palavra é para você. Talvez às vezes a gente vem e fala assim, nossa, mas o irmão poderia estar aqui ouvindo essa palavra. Mas se você está aqui é porque Deus quer falar com você nessa noite. E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, eu vou ministrar para vocês, mas primeiro Deus ele ministrou em mim. É algo que aconteceu comigo. O tema da palavra é encontrando com Jesus ou reencontrando com Jesus. A palavra do Senhor está dizendo aqui em Apocalipse 3:20 que o Senhor ele bate todos os dias na porta do nosso coração. Ele é um Deus educado que jamais ele vai entrar na sua vida se você não permitir. Então todos os dias o Senhor ele quer encontrar contigo. Então ele bate a porta do seu coração, pedindo permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na tua vida, para que assim ele possa ter um verdadeiro encontro contigo. Mas para isso você precisa permitir, você precisa abrir o seu coração e deixar. E ele diz que se você ouvir a voz dele, ele vai entrar na tua casa e vai ceiar contigo. Imagine Jesus ali na sua casa, no teu lar, ceando junto com vós. Só que para isso acontecer, é preciso que você que permita que o Senhor entre ali.
E eu pergunto, será que nós temos abrido essa porta? Será que nós temos permitido que o Senhor entre na nossa vida da forma como Ele deseja? Será que de fato, esse tempo que nós estamos caminhando com Jesus, nós temos verdadeiramente um encontro com Ele? Porque muitas das vezes nós estamos dentro do templo, servindo ao Senhor por anos e anos e anos, mas às vezes a gente pensa que encontrou com Jesus, mas ainda não o encontrou. Muitas das vezes você fala bem assim, por que a vida do irmão muda? Por que o irmão é abençoado e nada acontece na minha vida? Talvez você esteja precisando fazer algo diferente, algo novo, para chamar a atenção do Senhor Jesus. Talvez você ainda não, sua vida não mudou, talvez aquilo que você tenha buscado há tanto tempo ainda não aconteceu porque você ainda não encontrou Jesus. Talvez você até sente a presença dele, talvez você até ouve a voz do Senhor, mas você ainda não conseguiu de fato encontrar com o Senhor Jesus. Ou talvez você já se encontrou com Ele, mas devido às circunstâncias do dia a dia, muitos problemas, muitas aflições, às vezes a gente dá muito tempo para coisas, ao invés de dar tempo para as coisas de Deus, isso vai deixando a gente acomodada e vai nos afastando da presença de Deus. E muitas das vezes o Senhor, Ele nos convida a ter um novo reencontro com Ele. E foi isso que o Senhor fez comigo. Eu já tenho uma caminhada com o Senhor há quase 10 anos. Mas não foi logo de cara que eu encontrei com Jesus. Mais ou menos depois de uns 2 anos que eu me converti, que eu fui para o encontro com Deus. Eu fui ali para buscar, para entender o que era aquilo. Mas no meu primeiro encontro com Deus, eu ainda não encontrei com Ele. Porque quando você encontra com Ele, quando você encontrar com Jesus, você vai descobrir, você vai perceber que você teve um encontro com Ele. Então, depois de alguns meses, novamente eu voltei para o encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eu fui, como eu já sabia, já tinha ido uma vez, já fui ali e falei, eu não vou sair daqui sem receber, sem pegar a minha bênção. Eu não vou sair daqui sem me encontrar com o Senhor. Eu não saio daqui sem a minha vida transformada, sem a minha vida liberta, sem a minha vida curada. E naquele encontro com Deus ali, eu saí dali diferente. Eu saí dali da mesma forma que eu entrei. Eu saí totalmente diferente. Não é que você precisa passar para o encontro com Deus para ter um encontro com Deus. Às vezes você pode ter um encontro com Deus nesta noite. Às vezes você pode ter um encontro com Deus na sua casa. Às vezes você pode ter um encontro com Deus no seu trabalho, dirigindo um carro. Em qualquer lugar que você estiver, você pode ter a oportunidade de se encontrar com Ele. Mas para isso, você precisa entender que você precisa fazer algumas coisas para que isso aconteça na sua vida. Talvez novas atitudes, coisas diferentes. Talvez você tenha feito sempre as mesmas rotinas, sempre as mesmas coisas, e isso tenha impedido que você se encontre com Ele. Quando eu de fato me encontrei com Jesus, muita coisa mudou na minha vida. Houve mudança de comportamento, houve mudança de pensamento, houve renúncias, houve cura e transformação, houve libertação em muitas áreas da minha vida e houve também mudança de atitude. Mas o mais importante de tudo que aconteceu comigo foi a mudança de atitude e a mudança de pensamento. Porque assim, quando a gente está fora da presença do Senhor, a gente nasce, a gente cresce e a gente são ensinado com algumas crenças, ensinado com várias coisas e a gente acredita que aquilo dali é o certo. Mas quando você tem um encontro com Jesus, Ele te convence, porque a palavra dele diz, conhecereis a verdade vos libertará. A pastora, há algum tempo, eu não lembro o nome dela, veio pregar aqui algumas semanas atrás, e ela disse uma frase que chamou muito a minha atenção. E aquela frase ficou guardada no meu coração, porque foi isso que aconteceu comigo. Ela disse assim, antes eu não via, mas agora eu vejo. E foi exatamente o que o Senhor fez comigo. Antes eu não via, mas agora eu vejo. Quando eu não era convertida, as pessoas elas chegavam até mim e falavam bem assim, vamos para a igreja, vamos na igreja cristã, ir lá fazer algo diferente. E eu falava assim para as pessoas que me convidavam, eu não quero ir não na igreja de crente não, porque eles sabem dizer que só eles que vão para o céu, e eu não gosto de crente, eu não vou. Mas depois que eu fui para Deus, eu consegui entender o porquê da gente estar neste lugar, o porquê da gente o servir, o porquê que Ele nos chama. Por muitas e quantas vezes que o Senhor me chamou e eu disse não. Mas chegou num momento
em que ele me convenceu que eu precisava dele, que eu estava dependente dele, que eu estava passando por uma situação que não dava mais para ficar sem o Senhor Jesus. Então eu fui até o encontro dele. E nessa noite, o Senhor, ele ministrou a respeito de algumas pessoas que se encontrou com ele. Mas, na verdade, a Bíblia ela cita várias pessoas que encontrou com Jesus. E se você for parar para analisar, todas as pessoas que se encontraram com Jesus tiveram as suas vidas mudadas, tiveram as suas vidas transformadas. Uns foram curados, outros foram libertos, outros receberam um milagre. Mas todo mundo que se encontrou com Jesus nunca mais voltou a ser o mesmo. E o Senhor, ele me mostrou algumas pessoas, ele ministrou acerca de algumas pessoas que eu vou falar para você nessa noite. Cada uma dessa pessoa teve um encontro com Jesus de uma forma diferente, cada um recebeu um milagre diferente. A primeira pessoa que o Senhor ministrou no meu coração está lá em Marcos 5, do 1 ao 14. Eu não vou ler para você, porque todas as pessoas que ele ministrou, os textos eles são um pouquinho grandes, mas eu vou relatar a história de cada um para vocês, são histórias bem conhecidas, e vocês vão entender o porquê que o Senhor ministrou a respeito dessas pessoas. Aqui em Marcos 5, do 1 ao 14, fala a respeito do homem endemoniado Gerazeno. Esse homem endemoniado, por muitos e muitos anos, ele era cativo. Era um homem que era cheio de espíritos imundos. E ele estava cativo, e ele vivia ali no sepulcro, preso no sepulcro. E nenhuma cadeia conseguia aprisionar aquele homem, porque quando prendiam aquele homem, ele, com a força daqueles demônios que possuía ele quebrava todas as cadeias. E todos os grilhões, eles arrebentavam todos os grilhões. Ele não conseguia, ninguém conseguia manter ele preso. Mas um dia, passando por ali, Jesus encontrou com este homem. Este homem encontrou com Jesus. E a partir desse dia, a história desse homem mudou. Porque quando aquele homem avistou Jesus, aqueles espíritos imundos que estavam dentro daquele homem, que possuía aquele homem, aquele espírito temeu o Senhor. Aqueles espíritos adoraram o Senhor. Aqueles espíritos temeram o Senhor e disse para Jesus: Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor não nos tire daqui para outro país, mas nos permite que nós vamos para aqueles porcos. E o Senhor permitiu que aqueles demônios saíssem do corpo daquele homem e entrassem naqueles mais de 2.000 porcos. E o Senhor perguntou para ele: quem eres tu? E eles respondeu: somos uma legião, porque somos muito. Então você imagina um homem, um ser humano possuído de mais de 2.000 demônios dentro dele. Que vida que esse homem levava? Um homem que vivia no sepulcro, que se arranhava todinho com pedras, que se machucava todo, que não tinha vida, que era um homem cativo, que era um homem preso. Mas naquele dia que ele encontrou com Jesus, ele foi liberto. Ele teve uma libertação. A vida dele nunca mais voltou a ser a mesma. E ele entendeu. Então ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse: não, vá ter com os teus, vá com a sua família e anuncie aquilo que aconteceu com você. E foi isso que aquele homem fez. Aquele homem, ele foi e ele começou a anunciar o milagre que o Senhor Jesus fez na vida dele. Talvez nessa noite você esteja como esse homem, talvez você esteja presa em alguma área da sua vida precisando de uma libertação. E o Senhor nessa noite, ele está aqui porque ele quer te libertar. Mas o Senhor, ele quer que você encontre com ele para ele fazer essa libertação na sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de uma libertação, mas se você está aqui nessa noite, o Senhor, ele quer te libertar. Ele não quer te ver como este homem cativo, preso em grilhões, preso em coisas, preso naquilo que afasta da presença do Senhor. Nessa noite você está aqui porque o Senhor, ele quer te encontrar, porque ele está batendo e está dizendo para você que ele quer te libertar, independente do que você está precisando de libertação. Amém? A segunda pessoa que o Senhor ministrou no meu coração é uma pessoa muito importante. Foi muito importante para Jesus. Era um homem ao qual Jesus amava muito. E esse homem, ele teve vários e vários encontros com Jesus. Esse homem, todo mundo conhece, é Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, ele tinha intimidade com Jesus. A intimidade de Lázaro era tão grande com Jesus que Jesus ia até na casa de Lázaro, ceiar com Lázaro, ceiar com as suas irmãs.
e a intimidade era muito grande. Mas Lázaro, apesar de ter vários encontros com Jesus, ele precisou de um reencontro que mudou a vida dele. Um reencontro que mudou totalmente a história da vida de Lázaro. E que todo mundo escuta falar de Lázaro, até aquele que é ímpio já ouviu falar de Lázaro. Porque o Senhor Jesus Cristo foi até Lázaro e após 4 dias Lázaro morto, Jesus o ressuscitou. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós temos uma certa intimidade com Deus, isso chama a atenção de Jesus. Aquele homem era amado por Jesus. Jesus, ele fez questão de ir até Lázaro e o ressuscitar. Veja o tamanho do milagre. Você já imagina uma pessoa que já está morta, que desceu às mansões dos mortos, já está morta há 4 dias, ser ressuscitado por Jesus? Jesus, ele está ministrando porque ele está querendo dizer que nesta noite, ele pode ressuscitar os seus sonhos. Ele pode ressuscitar aquilo que foi perdido. Ele pode ressuscitar a sua família. Ele pode ressuscitar aquilo que você tanto tem pedido, aquilo que o diabo tem tirado de você. Ele quer ressuscitar. O Senhor, ele tem poder para ressuscitar um morto. Então ele tem poder para ressuscitar o dependente do que estiver precisando. Ele tem poder para fazer isso na sua vida. O Senhor, ele quer ressuscitar. Talvez os seus sonhos estão perdidos, talvez os seus sonhos estão enterrados, mas nessa noite o Senhor, ele quer ressuscitar. Mas ele está pedindo assim: venha ter um encontro comigo. Se você está afastado de mim, reencontre comigo novamente. Eis que estou batendo a porta do seu coração todos os dias, eu te chamo. E muitas das vezes você não quer me ouvir. Às vezes você está tão ocupado com o seu trabalho. Às vezes você está tão ocupado com redes sociais, com os afazeres da sua casa, com preocupação com parente, família, amigos. E às vezes o Senhor está aqui, ó, batendo na porta do teu coração, falando com você, mas você não está conseguindo ouvir a voz dele. Ele quer te encontrar. Ele quer ressuscitar, seja o que for que está precisando na sua vida. Deus, ele quer ressuscitar nessa noite. Não permita que você saia daqui nessa noite sem ressuscitar aquilo que o diabo tirou de você. Aquilo que está perdido. Amém? Oh, aleluia, Jesus. Grandioso é o teu nome. Glórias e glórias. A terceira pessoa que o Senhor ministrou no meu coração, que também é muito conhecida por todos, é a mulher adúltera. Está lá em João 8, capítulo 8, versículo do 4 ao 11. A mulher adúltera. Amados, a mulher adúltera, ela foi pega em flagrante no adultério. E os escribas e os fariseus levaram aquela mulher adúltera até o Senhor Jesus para ver o que o Senhor Jesus iria fazer para acusar Jesus de alguma forma. E eles disseram para Jesus, Jesus, pela lei de Moisés, quando uma mulher é pega em adultério, nós temos que apredejar a pessoa até a morte. Então eles queriam ver o que Jesus ia falar para poder acusar Jesus. E Jesus ali, tão calmo, escrevendo com seu dedo na areia, simplesmente ele disse, com toda a sabedoria do Senhor, ele disse: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens que estavam ali, em sã consciência, entendeu que não existe sequer um ser humano que não tem pecado. Então foi saindo do mais velho para o mais novo, um a um, até não restar nenhum. E ficou somente Jesus e aquela mulher. Então o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e disse: aonde estão os que te condenam? Eles não te condenaram? E ela respondeu: não, Senhor. E ele respondeu para ela: eu tampouco não te condenarei. Vá e não peques mais. Amados, naquela noite, aquela mulher poderia ter morrido. Mas ela se encontrou com Jesus e ela teve um livramento. Quantas e quantas vezes, olha para dentro de você, quantas e quantas vezes o Senhor já não te livrou? O Senhor já não te livrou de uma enfermidade? Talvez você esteja aqui e já vai fazer 2 anos que nós estamos passando por esse vírus, talvez você nem sequer pegou o vírus. Talvez você tenha pegado o Covid-19, mas o Senhor não permitiu que você perecesse. E você está aqui por um milagre, porque o Senhor deu livramento de vida para você.
Talvez você quase sofreu um acidente na rua e talvez você nem percebeu, mas o Senhor te livrou de uma morte. Talvez o Senhor tenha livrado a tua família, tenha livrado os teus por causa de você. O Senhor, Ele encontra, e quando Ele encontra com a gente, muita coisa acontece. Essa mulher poderia estar morta naquele dia, mas por causa daquele encontro que ela teve com Jesus, o Senhor perdoou ela, os seus pecados, e disse: vá e não peque mais. E é justamente isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Ele quer perdoar os nossos erros, Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que nos acusa, de todo jugo, de todo fardo. Porque a palavra de Deus diz que o jugo dele, o fardo dele é leve. E muitas das vezes nós sentimos tão pesado, tão preocupado com tantas coisas do dia a dia, com preocupações, são problemas, e sentindo aquele peso. Mas muitas das vezes você está sentindo esse peso porque você não está entregando o seu problema para o Senhor Jesus. Mas se você entregar o teu problema para Jesus, o teu fardo ele vai ser leve, você vai conseguir carregar. Pode vir o problema que for, pode passar a aflição que for, vai ser leve, você vai suportar. E o Senhor, Ele tem poder para te ajudar a vencer isso. Amém? Assim como aquela mulher teve aquele livramento, o Senhor também quer te livrar nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Agora eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia. Nós vamos falar a respeito da mulher com fluxo de sangue. Abre a Bíblia de vocês lá em Marcos 5. Marcos 5. Versículo 25, do 25 ao 34. Amém? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porque entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amados, veja só que encontro maravilhoso. Veja só a fé dessa mulher. Essa mulher, ela andava enferma durante 12 anos, com problema de hemorragia de fluxo de sangue. E ela procurou ajuda de todas as formas possíveis. Ela procurou todos os médicos, ela gastou tudo que ela possuía, mas ao invés dela melhorar, ela piorava cada vez mais. E o problema não era só o fluxo de sangue, mas o problema é que naquela época, uma mulher, quando estava nessa situação, era considerada impura. Então ela vivia isolada, ela vivia afastada, porque se ela tocasse alguma coisa, as pessoas não queriam ser tocadas por ela, porque ela era considerada uma mulher impura. Então, além de enferma, ela também era uma pessoa impura, então ela vivia isolada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar daquele Salvador, ela, com a sua fé, ela disse: se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher foi arrastando no meio daquela multidão. E ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E quando ela tocou, saiu o poder do corpo de Jesus. E Jesus disse: quem me tocou? E seu discípulo: Senhor, tantas multidões te apertam, todo mundo está te tocando. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas acontece que aquela mulher tocou Jesus diferente, como ninguém havia tocado naquele lugar ali, naquela multidão.
Quando fala de multidão, nós podemos imaginar mais de 1000 pessoas em volta de Jesus. Muitas pessoas tocando nele, pegando nele, mas uma mulher fez a diferença. Uma mulher tocou nele e ele sentiu, quem tocou em mim? Porque ele sentiu que do corpo dele saiu o poder. E quando ela tocou, ela foi curada. Ninguém conseguiu curar, apenas uma fé que ela teve em encontrar com o Senhor Jesus e tocar na sua orla, ela foi curada. Amado, chamou muito a atenção. Essa mulher teve um encontro sobrenatural com Deus. E essa mulher, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. E por causa disso, Jesus olhou para ela e disse, você está curada do teu mal, a tua fé te salvou. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo para você, que você tem a mesma fé dessa mulher. Porque a sua fé pode salvar a sua vida, a tua fé pode salvar a tua casa, a tua fé pode salvar a tua família. A tua fé pode salvar os seus amigos no seu trabalho. A tua fé pode salvar os seus parentes. A tua fé pode curar uma pessoa que estiver enferma. Se você colocar a mão em alguém e orar por ela com fé, ela pode ser curada. O Senhor está te convidando para ter a mesma fé que essa mulher que tocou Jesus tenha. O Senhor está te convidando nessa noite para fazer coisas diferentes. Porque se nós não fazemos coisas diferentes, nós não vamos encontrar com Ele. E se nós estamos desanimados, nós não vamos conseguir reencontrar, se nós vamos mudar nossas atitudes. Nós precisamos fazer coisas novas, diferentes, algo que nos empolga, algo que nos chama a atenção de Deus. Essa mulher, ela fez diferente. Assim como aquela mulher que pegou o seu óleo e derramou na cabeça de Jesus, aquilo que valia muito. E as pessoas questionavam, por que você não vende dom para os pobres? Mas ela fez algo diferente, ela jogou aquilo que possuía, que era muito caro, ela jogou na cabeça de Jesus, e isso chamou a atenção de Jesus. Muitas pessoas aqui na Bíblia fizeram algo diferente que chamou a atenção do Mestre. E se encontrou com Ele, teve um verdadeiro encontro com Ele. E o Senhor, Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Mais uma pessoa que o Senhor ministrou também no meu coração a respeito de um encontro que teve, que também é todos os textos que o Senhor ministrou no meu coração, vocês conhecem todos eles, mas de alguma forma o Senhor, Ele ministrou porque cada um deles recebeu um milagre diferente. Um foi liberto, o outro foi curado, o outro foi ressuscitado e o outro teve a vida totalmente transformada, que é o caso de Zaqueu. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Lucas 19. A palavra de Deus diz assim: entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amados, olha só, um homem que já era muito rico, que era cobrador de impostos e que, pela palavra, a gente percebe que ele era odiado por muitas pessoas pelos impostos que ele cobrava, talvez os impostos abusivos. E as pessoas não gostavam deste homem, mas esse homem ouviu falar de Jesus e ele queria se encontrar com Jesus, mas ele tinha dificuldade porque Jesus andava no meio de muitas multidões e ele de estatura pequena não conseguia. Então ele teve uma ideia: se eu subir na árvore, pelo menos eu vou conseguir pelo menos ver Jesus. Então ele subiu ali e Jesus passou até ali. E aquela forma dele subir naquela árvore para poder ver Jesus chamou a atenção de Jesus, porque Jesus entendeu que ele queria realmente uma mudança de vida. Ele queria ser diferente. Então Jesus falou assim:
desce, porque me convém dormir em sua casa, estar contigo. Então Jesus desceu. As pessoas começaram a julgar Jesus, porque Jesus ia se hospedar na casa de um pecador, mas a palavra diz que Jesus ele veio pelos pecadores. Nenhum de nós somos santo. O santo é o Senhor Jesus, que veio para nos libertar e para nos curar e nos salvar. E este homem, se encontrando com Jesus, aconteceu com ele algo diferente. Esse homem ele foi tocado de uma forma tão grande que ele disse: Senhor, o que eu tenho, a metade eu vou dar para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha só a mudança de atitude. Olha só a mudança de comportamento. Olha só a mudança de pensamento. Principalmente a mudança de caráter. Aquele homem nunca mais ele foi o mesmo. Naquele dia Jesus disse: hoje você e a tua casa estão salvos. Porque ele chamou a atenção de Jesus. Porque ele subiu naquela árvore. Porque ele decidiu renunciar àquilo que ele fazia de errado. E ele decidiu ajudar as pessoas que precisavam. E ele não se importou mais em ter só para ele, em ser egoísta, em pensar somente nele como ele fazia antes. Mas ele começou a pensar no próximo e restituir aquele ao qual ele defraudou. Esse homem, nunca mais ele foi o mesmo depois desse encontro que ele teve com Jesus. Amados, são 5 pessoas que o Senhor ministrou no meu coração de maneira de um encontro diferente. E cada uma delas receberam algo especial de Jesus. E nessa noite o Senhor tem algo especial para cada um de vocês. Mas para isso acontecer, você precisa fazer como essas pessoas. Dentre essas 5 pessoas, o que mais me chamou a atenção foi Lázaro, porque ele mudou totalmente o seu pensamento, a sua atitude, o seu caráter. Mas o que me chamou mais atenção ainda foi a mulher com hemorragia de sangue. Sabe por quê? Se você ler o contexto, e você parar para analisar, Jesus estava no meio de uma multidão. No meio de uma multidão. E aquela multidão estava ali com Jesus. Aquela multidão ouvia o que Jesus falava. Aquela multidão via os milagres de Jesus, os prodígios de Jesus. Aquela multidão tocava em Jesus. Mas aquela multidão não se encontrou com Jesus como aquela mulher se encontrou. Então eu te pergunto, como você está? Você está como essa multidão que escuta a voz de Jesus? Que sente a presença de Jesus? Que até chora quando sente a presença dele? Que vê os milagres, as curas de Jesus, mas não se encontrou com ele? Não chamou a atenção dele? Ou você está como essa mulher que simplesmente com um toque ela chamou a atenção de Jesus? Nessa noite, o Senhor ele está convidando você para chamar a atenção dele. O Senhor ele está convidando você para fazer diferente, para fazer mais. Se você tem orado, ore mais. Se você tem meditado na palavra, medite mais. Talvez você fale assim: poxa, mas eu não fico no altar, eu não ministro, eu não prego, eu não louvo. Mas talvez o Senhor não quer te usar dessa forma. Talvez o Senhor quer te usar, talvez lá fora, para fazer uma oração para um mendigo. Talvez uma oração sua possa fazer com aquele mendigo. Procure a sua família, procure uma ajuda. Talvez o Senhor quer te usar lá fora para evangelizar, para ganhar uma alma, para trazer para o templo. Talvez o Senhor quer te usar para ajudar na limpeza da igreja. Não importa, a palavra do Senhor diz que nós somos um corpo, e cada parte do nosso corpo necessita de algo. Nós precisamos de todos os braços, das nossas pernas, da nossa cabeça. Cada um tem um talento diferente. Cada um tem um dom diferente, e o Senhor quer te usar de maneiras diferentes. Mas o principal que o Senhor quer de você é que de fato você tenha um encontro com Ele. Amados, eu não sei se você já se encontrou com Jesus ou se você precisa se reencontrar com Ele. O que eu posso dizer para você é que o Senhor está batendo na porta do seu coração. E Ele trouxe essa palavra hoje porque Ele quer encontrar com você. Ele quer fazer algo diferente na sua vida. E Ele só não fez ainda porque você está fazendo a mesma coisa. Porque você não tem novas atitudes. O Senhor, Ele quer que você mergulhe mais profundo. Talvez você começou a crescer e parou.
E o Senhor quer que você continue crescendo. Ele não quer que você seja raso, Ele quer que você seja profundo. O Senhor, Ele quer encontrar contigo, porque Ele quer mudar a tua história. O Senhor, talvez Ele quer escrever uma nova história para você e para a sua família. O Senhor, Ele quer te curar. O Senhor, Ele quer te restaurar. O Senhor, Ele quer te libertar. Quantos e quantos problemas que nós passamos nas nossas vidas e a gente não consegue entender. Mas talvez se nós começarmos a ter novas atitudes, comportamentos diferentes, a nossa vida vai começar a mudar, vai começar a ser diferente, assim como dessas pessoas. Judas, ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus durante 3 anos. 3 anos Judas caminhou com Jesus. Mas Judas, ele não entendeu o propósito. Se ele tivesse entendido o propósito, a vida dele teria sido diferente. Judas, ele se encontrava com Jesus sempre. Mas ele precisava de um reencontro para que a vida dele fosse diferente. Ele traiu Jesus. Mas se ele tivesse esperado apenas 3 dias, ele ia ver o teu mestre sendo ressuscitado. E ele ia até o teu mestre, o Senhor iria o perdoar. E ele seria salvo. Mas ele não entendeu o propósito. Ele não teve o reencontro que necessitava. E você? Será que você não está precisando se reencontrar com Jesus de novo? Ou será que você já está na igreja já há algum tempo, alguns anos, e ainda não conseguiu entender que você precisa encontrar com Ele? Encontrar com Jesus não é só vir na igreja e ser ministrado. Quando você se encontrar com Jesus, você vai entender que você encontrou, porque você não vai conseguir ficar em paz se você não tiver intimidade com Ele. Você não vai conseguir deitar na sua cama se você não fazer uma oração, se você não falar com Deus. Eu falo isso por mim, porque eu me encontrei com Ele. Este ano eu fiquei um pouquinho meio acomodada, é por isso que Ele me cobrou um reencontro. Então eu decidi reencontrar com Ele. Porque às vezes acontece mesmo, são muitos problemas, às vezes a gente dá uma esfriada, fica um pouco desanimada, mas o Senhor está sempre de braço aberto e sempre batendo na porta. Ele quer te reencontrar novamente. Nessa noite, o que você precisa é tocar na orla de Jesus. Faça diferente. Lembre sempre da mulher com fluxo de sangue. Chama a atenção de Jesus. Lembre de Lázaro. Chame a atenção de Jesus. Lázaro não, Zaqueu, desculpa. Chama a atenção de Jesus. Eu convido vocês a se colocar de pé. Feche os seus olhos. Comece a pensar nas experiências que vocês já tiveram com Jesus. Comece a pensar no que o Jesus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que desde que você veio para Jesus, a sua vida, algumas coisas já mudou. Já houve algumas renúncias, já houve alguma mudança, já houve mudança de comportamento. As pessoas já olhou para você e falou para você: você está tão diferente, você não é mais a mesma pessoa, você não é como você era antes. Mas você pode ser ainda melhor. Você pode ser cheio da presença de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser um instrumento usado nas mãos do Senhor, mas para isso depende de você. O Senhor, Ele quer ter um encontro contigo hoje. O Senhor, Ele quer reencontrar contigo hoje. Ele quer que você saia daqui e que a partir de amanhã você comece a ter novas atitudes. Só você e Deus sabem o que você precisa fazer para mudar e para chamar a atenção de Jesus. Deus, Ele vai ministrar no teu coração e Ele vai mostrar o que você precisa fazer para chamar a atenção dEle. Você sabe o que precisa. Então feche os seus olhos, se conecta com Jesus. A palavra hoje, desde o início, desde a abertura, é a mesma, é a conexão com Deus, é um encontro com Deus. O nosso irmão William ministrou a respeito disso. Na abertura foi falado sobre isso. Se tudo isso está movendo, falando, o Senhor está falando contigo nesta noite. Ele falou na abertura, Ele falou durante a ministração do louvor, Ele está falando da palavra, que Ele quer encontrar com você. Ele não quer que você continue acomodado, que você continue parado. Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Mas você precisa chamar a atenção de Jesus. O dia que você se encontrar com Ele, jamais você vai deitar na tua cama sem falar com Ele. Você não vai conseguir ficar em paz se você não meditar na palavra do Senhor. Você vai estar sempre ouvindo a voz dele. Às vezes, quando você for cometer algum erro, o Senhor falar: pare por aqui, não é assim que faz. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai te convencer. Porque Ele convence da justiça, do juízo e do pecado.
O dia que você se encontrar com Ele, jamais você será a mesma pessoa. Você vai amar fazer tudo para Deus. Até uma vassoura que você pegar para varrer o templo, você vai se sentir feliz. Porque você vai entender que é por amor. Você vai entender que é para a obra de Deus. Você vai aprender a amar mais o seu próximo, a se preocupar mais com o teu irmão. O dia que você se encontrar com Jesus vai ser diferente. O dia que você se reencontrar com Jesus, você vai sentir de novo aquela presença que você sentiu lá no começo. Você vai sentir aquela unção que você sentia. Você vai ser usado de novo como você já usou. Os seus talentos que estão escondidos, você vai resgatá-los e vai usar eles de novo. O Senhor quer que você resgate tudo que está perdido. Comece a lembrar o que você já fez para Jesus que você hoje não faz mais. Comece a lembrar como você foi usado, quando você falava do amor de Cristo para um parente, para um amigo que talvez hoje você não fala mais. O Senhor, Ele quer que você resgate isso de volta. O Senhor não quer que você fique parado, sentado aí no banco, não. O Senhor, Ele quer te usar. Talvez você pense que você não tem nenhuma capacidade, mas na verdade o Senhor, Ele te capacita para fazer o que Ele quiser com você. Você só precisa ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Então coloque a mão no seu coração e agradeça pelo que Ele já fez por você. E agradeça porque Ele está chamando você para teu encontro. Quantas e quantas pessoas estão lá fora, perecendo, morrendo, sem nem sequer ter essa oportunidade de conhecer esse Jesus. Mas você está aqui nessa noite e você tem essa oportunidade de conhecê-lo. Você tem a oportunidade de ter intimidade com Ele. Você tem a oportunidade de ser um discípulo amado, assim como foi João. Assim como foi Lázaro. Assim como Lázaro caminhou e foi muito amado por Jesus, você também tem essa mesma oportunidade. Mas para você ter essa intimidade, você precisa buscá-lo. Você precisa falar com Ele. Você precisa escutar a voz dEle. Você precisa caminhar com Ele. Ora para Ele nesse momento, conversa com Jesus. Fala que você quer mudar suas atitudes, mudar os seus comportamentos. Pede para Ele gerar no teu coração mais fome, mais sede pela obra de Deus, pelo amor pelo próximo, para que você possa se encontrar com Ele ou reencontrar com Ele novamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós declaramos que nós precisamos do Senhor. Eu também fui ministrada muito a respeito disso. Eu precisava, ó Deus, ter um reencontro contigo. E o Senhor me despertou, o Senhor me sacudiu e me disse que eu precisava reencontrar. E eu decidi reencontrar com o Senhor. E assim como eu decidi reencontrar contigo de novo, Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor comece a tocar as vidas das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão nos assistindo, ó Deus. Comece a tocar o coração delas, Senhor, para que elas possam fazer, ó Deus, coisas diferentes, coisas que possam chamar a tua atenção, Senhor. Que elas possam ter uma fé tão grande como a daquela mulher que quando tocou nas suas vestes é o poder do teu corpo, Senhor. Que elas possam chamar a tua atenção, Senhor, como Zaqueu que subiu na árvore e mudou o seu comportamento e quis ajudar o próximo, Senhor. Senhor, que nós saímos aqui diferente, que nós saímos aqui decidido a te buscar mais, Senhor. A entender que nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro, mas que nós temos que te amar também, te adorar. E a melhor forma de te adorar e te amar e te obedecer, Senhor, é ouvir a tua voz e fazer a tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos encontrar com o Senhor todos os dias. O Senhor está batendo a porta dos nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor entre na nossa casa, Senhor. Que o Senhor entre na nossa família, entre no nosso lar. Nós queremos ceiar contigo, ó Deus. Nós convidamos o Senhor tem a liberdade para entrar na minha casa, para entrar na casa de cada irmão que está aqui nessa noite, que está nos assistindo, Senhor. E muitas famílias que estão por aí, Senhor, que o Senhor vai de encontro com elas e tenha um encontro e restaura vidas, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Pai, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Nós entendemos que nós somos dependentes. Nós entendemos que não dá para viver sem a tua presença, Senhor. Não dá para viver sem a tua presença. A tua presença, ela faz a diferença, ó Deus, em nossas vidas. A tua presença, ela muda o nosso caráter, Senhor. A tua presença, ela muda os nossos pensamentos. Ela transforma a nossa mente, Senhor. Senhor, a tua presença, ela faz com que nós pagamos um preço
isso nós clamamos, nos encontra, Senhor. Nós queremos encontrar contigo. Pai, nós não queremos sair daqui nessa noite se nós não tivermos um encontro contigo, Senhor. Senhor, Jacó, um dia ele esteve ali presente e ele queria uma bênção e ele não desistiu enquanto ele não recebeu aquela bênção, Senhor. Ele lutou contigo naquele dia ali, Senhor. Nessa noite nós decidimos lutar contigo, mas nós não queremos sair daqui sem receber, Senhor, a nossa bênção, sem receber, Pai, o nosso milagre, sem receber, Pai, a nossa cura, a nossa libertação, sem receber a nossa restauração, Senhor. Restaura vidas, ó Deus. Restaura sonhos, ó Deus. Nos coloque de pé, Senhor. Coloque de pé a tua igreja, para que nós possamos nos posicionar e pagar um preço por aqueles que estão por aí cativo, perdido, que não te conhecem, Senhor. As pessoas precisam, Senhor, da tua palavra. As pessoas precisam do teu evangelho. As pessoas precisam, Senhor, conhecer esse amor que nós conhecemos. Nessa noite nós pedimos que o Senhor faça com que nós sejamos o teu instrumento, Senhor, e que nós possamos ser um canal de bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Que nessa noite, Senhor, nós possamos nos encontrar com o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o sustento do nosso lar e da nossa família. Obrigada, Senhor, por cada livramento que o Senhor nos deu. Às vezes nós nem percebemos, mas o Senhor nos livrou. Obrigada por cada cura recebida, Senhor. Obrigada pelas libertações. Obrigada porque o Senhor conhece as nossas fraquezas e nos ajudou a renunciar a muitas coisas, Senhor. Tantas coisas o Senhor já fez em nossas vidas e muitas vezes nós temos um coração tão ingrato, não conseguimos reconhecer. Todos os dias quando nós nos levantamos vivos, com saúde, já é uma grande forma de nós agradecer ao Senhor. Tantas pessoas estão nos hospitais, Senhor, ali enfermo, pedindo um milagre, mas nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Vai tocando o coração de cada um nessa noite. Ministra, Senhor, no coração de cada um, conforme a necessidade de cada um, Senhor, mas fala nos nossos corações. Eu louvo e agradeço pela vida de cada um que está aqui nessa noite, porque se eles estão aqui é porque o Senhor precisava falar com cada um, assim como o Senhor falou comigo, ó Deus. Obrigada, Jesus, assim eu oro. Eu louvo e agradeço por tudo o que o Senhor está fazendo em nossas vidas e por que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que nessa noite nós possamos sair daqui diferentes, decididos a fazer coisas diferentes para chamar a atenção do nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza que nós vamos ter um reencontro ou um encontro verdadeiro com Jesus, assim como essas pessoas. Amém?